Eu estou gravando essa nossa aula, tá, pessoal? E depois eu disponibilizo para vocês, tá? Então, como eu falei antes para vocês, essa nossa aula é uma aula de exercício sobre balanço integral de massa, tá? São 3 exercícios, tá? E ao final, aí eu fico à disposição de vocês para qualquer questão, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá certo? E são 3 exercícios muito bacana, muito bom. Vocês vão gostar, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Nossa aula de hoje, de Mecânica dos Fluidos 1, no dia 15 de junho de 2021. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, hoje é a nossa aula de exercícios, tá? A respeito de balanço integral de massa. Vou pegar minha canetinha aqui, tá? Para a gente apresentar para vocês a nossa aula. Muito bem. Então, os exercícios resolvidos de hoje, tá? Que já temos aqui, tá? Esse aqui, ó, é da exemplo 4.4, da página 116 do Potter. Um balão está sendo preenchido com um suprimento de água de 0,6 metros cúbicos por segundo, como mostrado na figura E44. Encontre a taxa de crescimento do raio no instante quando R é igual a 0,5 metros. Então, o esquema é esse aqui, né? Tá? O esquema é o seguinte, né? O esquema é esse aqui. Tá? Ok? Ó. Tu tem um fluido que está entrando aqui, né? Está entrando aqui, ó. Está entrando aqui esse fluido. Tá? Então, o fluido está entrando aqui. Tá? Com certeza. Ele vai começar a empurrar isso aqui, né? Começar a dilatar. Tá? Bom, a tendência é ele sair por uma superfície imaginária aqui, né? Tá certo? Tá? E aí você tem, né? Ele vai dilatando ou não, né? Tá certo? Vai dilatando ou não. Tá? Tá certo? Então tá vindo água ali e tá entrando. E tá empurrando o raio. Tá? E aí você tem ainda aqui uma entrada imaginária aqui, né? De ar por aqui. Tá? De maneira que tu tem essa aqui a primeira situação, né? A letra A, e tem a segunda situação. Tá certo? O que nós queremos? Queremos encontrar a variação do raio com o tempo. Tá certo? Variação do raio com o tempo, ou seja,
num período, se varia com o tempo, é transiente, tá? O regime não é permanente, tá? Bom, concluindo então, vamos lá. Prosseguindo. Então, pelo balanço integral de massa, temos que a variação da, com o tempo da integral estendida ao volume de controle da densidade vezes a variação do volume, mais a integral estendida à superfície de controle da densidade vezes a velocidade vezes o vetor normal vezes dA igual a zero. Bom, se não varia com o tempo, então esse termo aqui vai se anular, tá? Não varia com o tempo. Então, se esse termo não existe, né, aqui, ó, seria mais zero aqui, né? Ok? Como não tem, só fica esse termo aqui, ó. Não varia com o tempo, tá? Então, só fica aquele termo ali, né? Tá? Bom, aí o que acontece? Esse termo aqui, ó, esse termo aqui é a somatória do que entra na vazão mássica no ponto 1, e esse aqui é a vazão mássica que entra, sai no raio, né? Na posição R, tá? Isso igual a zero, ok? Bom, continuando. Bem, então, agora, prosseguindo. Então, a vazão mássica em 1 menos a vazão mássica em R é igual a zero. Ou seja, onde entra e onde sai, tem que dar zero. Tá? É a conservação da massa. Como a vazão mássica é igual a densidade vezes a área vezes a velocidade, tá? Então, o que acontece? M1 é a densidade, como a densidade é igual, né, da água, vezes a área 1, vezes a velocidade 1. E a vazão mássica em R é a densidade em R, vezes a área em R, vezes R igual a zero. Isolando VR, ou seja, a velocidade em R, né? Então, esse termo aqui, né, vai para o lado de lá, né? Então, aqui tu teria densidade vezes área 1, D1 igual a densidade vezes AR, dr, né? Se eu isolar VR, né, ó, isso aqui vai passar para cá dividindo. Então, ρ vezes A1, V1 sobre ρ AR igual a VR. Tá? Aí, naturalmente, ó, você pode simplificar aqui, ó. Pode simplificar aqui, ó, esse termo com esse aqui, né? Que é o que está aqui, vai ficar isso aqui, ó. Que a velocidade em R depende da área 1 vezes a velocidade 1 dividido pela área R. Ok? Então, agora, vamos definir o que é cada coisa, então, né? A área da superfície da esfera. Então, a área da superfície da esfera é π, 4 vezes π vezes r ao quadrado. Tá? Isso aqui é a área superficial da esfera, tal. Se você considerar que você tem uma esfera aqui, né, ó, tal, que nós estamos trabalhando com uma esfera, né, ó. Aqui tu tem uma entrada aqui, ó, e aqui uma possível saída, tá? Então é isso que está acontecendo aí. Então nós estamos na área aqui da superfície da esfera, tá? A área da esfera.
mesmo que seja só um pedacinho, tá? Ou total, né? Porque ela tende a sair por todos os lados, né? A água, tá certo? Ó. A água vai tentar sair para todos os lados aqui, né? Para lá, para cá, para cá, para cá, né? Ó. Por isso que ela tende a sair por toda a esfera, né? Tal, por aqui, né? Ó. E assim por diante. Tá? Então, por isso que eu digo, por isso que nós colocamos que a velocidade R, ou seja, na direção do raio R, é a área 1, que é aqui, a área 1 aqui, né? Ó. Essa área aqui, né? Área 1. Tá? O fluido vai tentar entrar aqui, daí tende a sair por todos os lados aqui, né? Tá? Então, o que que você vai ter aqui? Ó? O que que você vai ter? Tá? Ó. O que que você vai ter? Tá? Então, se você isolou isso aqui, então, né? Substituindo vai ficar. Ó. O R você tem, né? Ó, 0,6 metros cúbicos por segundo. Tá? A área 1, a área 1 é a área 1 é dado como 0,6 metros cúbicos por segundo. O balão está sendo preenchido com suprimento de água de 0,6 metros cúbicos por segundo, ou seja, A1, V1 é igual a 0,6 metros cúbicos por segundo. Tá? É o que nós substituímos aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que a informação que é dada, tá? Da vazão mássica por segundo, tá? Metro cúbico por segundo, tá? A vazão, né? Na verdade, essa aqui é a vazão, tá? Isso aqui é a vazão. Isso aqui é vazão. Metros cúbicos por segundo. Sobre 4π vezes 0,5 metros ao quadrado. Tá? A velocidade em R, velocidade o que que é? Velocidade é a variação da distância, né, pelo tempo, né? Ou VR é a variação do espaço sobre a variação do tempo, né? No caso aqui, o espaço é R, né? Então, dr dt é igual a VR. Então, VR é igual, né? Fazendo a conta aqui, 0,6 metros cúbicos por segundo, dividido por 3,1415, tá? Dá 0,1909 metros por segundo. E essa é a velocidade em R, que é o dr dt. Beleza, gurizada? Tá? Essa é a nossa análise para o primeiro exercício. Tá? Para o primeiro exercício. Vamos ao segundo exercício. O segundo exercício, tá? É da exemplo 4.5 da página 117 do Potter. Tá? Este exemplo mostra que pode existir mais de uma boa escolha para um volume de controle. Queremos determinar a taxa a qual o nível de água aumenta em um tanque aberto. Se a água entrando através de um tubo de 0,10 metros quadrados tem uma velocidade de 0,5 metros por segundo, e a vazão de saída é de 0,2 metros cúbicos por segundo, de acordo com a figura 345. O tanque tem uma seção transversal circular com diâmetro de 0,5 metros. Então, na letra A, ó,
eu estou considerando o volume de controle acima da água. Estou considerando que o volume de controle ainda inclui uma parte de ar aqui, tal. Ok? Tá? E já no outro volume de controle, tal, eu estou considerando que ele está abaixo do nível aqui, tal. Ok? Agora, o que que implica cada coisa disso? Tá? O que que implica cada coisa disso? Tá bom? Então, vamos ver aqui, né? Vamos ver o que que significa isso. Veja. Então, se o volume de controle, né, na letra A, se na letra A o volume de controle acima da superfície de controle, como é que fica aqui? Veja, tu está entrando aqui com fluido a uma velocidade de 0,5 metros por segundo. E aí a altura T variável aqui, ó, fica abaixo do volume de controle. E aqui a área 1, né, em 1, é 0,1 metro quadrado, tá? E esse tanque aqui, ó, tem um diâmetro de 0,5 metros. Tem uma distância de 0,5 metros, tá? Bom, entra por aqui, sai por aqui. Como é que fica essa altura variável aqui, tal? É o que nós vamos procurar entender aqui, tá? Bom, então, vamos ver os cálculos aqui, como é que a gente vai fazer, tá? Então, veja bem. Bom, aqui então, né, pessoal, veja, tu tem aqui, ó, o volume de controle acima da superfície. Então, tem a entrada de água aqui, tá? Entrada de água aqui, tá? E aí, ela aumenta aqui, né? Primeira proposta aqui, né? Tá? Então, pela equação do balanço integral da massa, para a solução. Então, a variação com o tempo da vazão mássica aqui, né, no volume de controle, que é a densidade vezes a derivada do volume, mais a integral estendida a toda a superfície de controle, da densidade vezes a velocidade n vezes n, vetor n dA. E isso aqui, de acordo com aquilo que a gente definiu, tem que dar igual a zero. Agora, quem é que é esse Hall? For Hall aqui, né? Quem é que é esse For Hall? For Hall, né? Que identifica o volume. For Hall. Então, pela equação do balanço integral de massa, derivada em relação ao tempo da integral estendida ao volume de controle da densidade vezes a derivada do volume, mais a integral estendida à superfície de controle da densidade vezes a velocidade, o vetor velocidade, vezes o vetor normal de A igual a zero. Ora, quem é o for Hall? É o volume, tá? Que é πd ao quadrado sobre 4 vezes a altura variável. Porque o volume varia com a altura, né?
é a área da base vezes a altura, né? Então, aqui tu tem uma base aqui, ó. Tem uma base aqui, tá? Nesse tanque, tá? Tá certo? Tem o tanque ali, né? Então, tu tá calculando a área aqui, ó. Π ao quadrado sobre 4 vezes a altura, que a altura é variável. Então, se eu derivo, se nós derivamos o volume, eu tenho a derivada do volume, vezes π, d ao quadrado sobre 4, dh, considerando que h é variável, ok? Vamos ver o que nós vamos fazer com isso. Continuando, tal. Ok? Bom, então, né, substituindo aqui, né, o D for how, aqui, né, isso aqui é o D for how, tal. Então, a derivada com o tempo d dt, da integral do volume de controle de a densidade vezes π d ao quadrado sobre 4 dh, tal, mais a integral estendida à superfície do controle, da densidade vezes a velocidade, o vetor velocidade vezes o vetor normal, vezes a derivada da área, tem que dar igual a zero. Essa aqui é a equação geral da massa, né? Integral, equação integral da massa, né? Equação integral da massa. Do balanço de massa, né? Balanço de massa. Como isso aqui, ó, é constante, ó, vai para fora da integral. Tá? Vai para fora. Ok? De maneiras, ó, que tudo isso aqui que vai para fora, e daí fica ρ vezes π d ao quadrado sobre 4, da derivada em relação ao tempo, da integral estendida ao volume de controle de dh. Tá? Muito bem. A derivada da integral de dh é o próprio dh. Tá? A derivada da integral é dh. Ok? Em relação ao tempo. Na integral estendida à superfície de controle da densidade vezes a velocidade vezes o vetor normal vezes dA, isto aqui, ó, tá, é a massa total. Massa total. Tá? O que é a massa total? É a massa que entra menos a massa que sai. Tá? Isso aqui. Tá? Isso aqui significa isso aqui, ó. M1 menos M2. Tá? Muito bem. Continuando. Bom, então o que nós vamos ter na sequência? Na sequência, tu vai ter o seguinte aqui, ó. Tá? Tu vai ter, então, que a densidade vezes π vezes d ao quadrado sobre 4 vezes dh dt mais M1 mais M2 igual a zero. Por que M1 vai ficar menos? Por causa que é menos 180, tá? Ele está voltando, tá? Menos 180 na área 1, né? Vocês lembram que na área 1 está voltando. Então, é o efeito contrário. Então, menos a densidade vezes V1 a 1, né? E M2 está no sentido de 0 grau, tá? 0 grau, né? Conforme a gente já viu, então é a densidade vezes a velocidade ao quadrado vezes a 2, tá? Bom, então, veja que aqui você tem, ó, que a densidade, aí fica, isso aqui fica isso aqui, né? Ó. Isso aqui vai dar isso aqui. E isso aqui vai dar isso aqui, tá? Então, o que você tem aí?
Você tem, então, a densidade vezes π d ao quadrado sobre 4, dH dt, menos a densidade vezes a velocidade 1, vezes a área 1, mais a densidade vezes a velocidade 2, vezes a área 2. Observe que esse densidade aqui é comum, né? Os três termos. Tá? Então, como ele é constante, ele vai ser eliminado, né? Posso colocar em evidência, passar por aqui, dividindo e vira zero, né? Some essa densidade aqui, porque ela é constante, tá? Como ela é constante, ela vai sumir, né? Vamos poder simplificar. Então, vai ficar assim, PD ao quadrado sobre 4, dH dt, menos V1, velocidade 1 vezes a área 1, mais a velocidade 2 vezes a área 2, vezes zero. Isso aqui, ó, é a vazão em 2. Tá? Então, eu posso substituir aqui, ó. Essa expressão fica assim, ó. Πd ao quadrado sobre 4, dH dt, menos V1 a 1, mais Q2 igual a zero. Tá? Muito bem. Na sequência, né, ó, na sequência, nós temos que achar o dH dt, que é a equação. Nós temos que isolar isso aí. Tá? Então, exatamente isso que nós vamos fazer, ó. Isolando dH dt, temos o seguinte. πd ao quadrado sobre 4, dH dt, V1 a 1 menos Q2. Né? Passei para o outro lado da igualdade. Né? Aí, isso aqui, ó, que é comum aqui, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. dH, né? Vai ser V1 a 1 menos Q2, né? O 4 vai para o lado de lá, né? Ó. Esse 4 vai passar para cá multiplicando, esse πd ao quadrado vai passar dividindo, de maneiras que vai ficar essa expressão aqui, ó. dH dt igual a V1 a 1 menos Q2 vezes 4 sobre πd ao quadrado. Substituindo, né, ó, substituindo aqui, né, ó, substituindo. Ó. Então, a dH dt vai ser o quê? 0,5 metro por segundo, vezes 0,1 metro quadrado, menos 0,2 metros cúbicos por segundo, vezes 4 sobre π, 0,5 vezes m, vezes 0,5 metro ao quadrado. Tá? Fazendo essa operação aqui que está indicada, vai ficar menos 0,764 metros por segundo. Ou seja, a variação da altura com o tempo é negativa. O sinal negativo indica que o nível de água está diminuindo. É isso que está acontecendo, né? Naquele tanque, tá? Está diminuindo, tá? A altura está diminuindo. Ok? Bom, vamos à segunda análise agora. Agora, a segunda análise diz que o volume de controle é abaixo da superfície, né? Ó, abaixo da superfície aqui, né? Tá? Então, veja que eu tenho 3 saídas aqui. Uma entrada e 2 saídas, ó. Aqui, essa aqui é a entrada, e essas duas aqui são 2 saídas, né? Pode pensar assim, ó. Aqui tá, entra aqui, sai por aqui, tá? O que significa isso? Bom, vamos ver aplicando, né, a equação do balanço de massa, né? Então, vejamos. Volume abaixo da superfície. Então, V1, 0,5 metros por segundo, aqui a 1 metro quadrado, e aqui a altura variável. E está saindo aqui, ó. Estou considerando que eu tenho uma saída agora aqui. Tá? No anterior não tinha isso. E tem uma outra saída aqui. Aí aqui é a superfície de controle, ou seja, a fronteira da superfície de controle. Tá? Bom, pela equação do balanço integral de massa, como é regime permanente, esse termo aqui vai ser zero. Tá?
Então, fica só esse termo aqui, que a integral estendida à superfície de controle da densidade vezes o vetor velocidade, internamente com o vetor normal vezes dA igual a zero. Ok? Então, como aqui dá zero, fica só isso aqui, ó. A integral superfície de controle é a densidade vezes o vetor velocidade vezes o vetor normal à superfície vezes dA igual a zero. Isto aqui, ó, essa integral aqui, ó, é a massa total. Massa total. Tá? É a massa que entra menos a massa que sai. Bom, então tu tem que contar aqui que tu tem M1 aqui, vazão mássica 1 aqui, vazão mássica 2 aqui, vazão mássica 3 ali. Tá? Uma entrada e duas saídas. Tá? Né? Então, vazão mássica aqui, ó, na entrada, menos vazão mássica na saída. É a massa total, né? Ou a massa que vai ficar no sistema. Tá? Bom, continuando. Bom, então o que, que vai acontecer aqui? Tá? O que, que vai acontecer? Então, tem M1 mais M2, M3, né? Então, M1 é entrada, M2 é negativo, tá? Ó, porque tá saindo. E M3 também está saindo, então também é negativo. A vazão mássica M1 é a densidade vezes a velocidade 1 vezes a área 1. A vazão mássica 2, a densidade, velocidade 2, área 2. A vazão mássica 3, densidade da água vezes velocidade 3 vezes área 3. Como o ρ é constante, veja, isso aqui é constante, ó, eu coloco em evidência e posso colocar, passar aqui, vai simplificar, né? Ok? Então, vai ficar isso aqui, né? É como se eu tivesse aqui, ó, colocado em evidência aqui, ó, e ele passasse para cá, dividindo, vai ficar só o que está aqui dentro, né? V1 a 1 menos V2 a 2 menos V3 a 3. Beleza? Bom, continuando. Agora, o que, que significa cada coisa aqui? V1 a 1, nós temos a velocidade, temos a área. V2 a 2 é a vazão máxima, a vazão volumétrica, né? Em 2. V3 é a variação da altura com o tempo. E a 3 é πd² sobre 4. Tá? De maneiras que isso aqui é isso aqui, A2V2 é esse termo aqui, e isso aqui é dH/dt vezes πd² sobre 4 igual a zero. Como eu quero dH/dt, eu vou isolar ele, né? Vou isolar. Isolando dH/dt, vai ficar o seguinte aqui, ó. Tá? Vai ficar o seguinte. Então, isolando, né? Ó, isolando dH/dt, temos dH/dt, πd² sobre 4, V1 a 1 menos Q2, né? Coloquei para o outro lado. Agora eu vou passar isso aqui dividindo para cá, né? Ó. Tá? Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. Vai ficar multiplicando por 4, né? Eu posso multiplicar por 4 ali. E o πd² que vai passar para baixo aqui, né? Esse aqui vem para cá e esse aqui vai para lá, tá? Ok? Então, fica V1 a 1 menos Q2 vezes 4 sobre πd². Naturalmente, agora, substituindo aqui, né, os valores, né? Substituindo aqui agora. Substituindo os valores, né? Então, tem o que aqui? V1 é 0,5 metros. A2 é 0,1 metro quadrado. Q2 a gente deu também que é 0,2 metro cúbico por segundo vezes 4. Sobre o diâmetro, que é 0,5 metro ao quadrado. Tá? O diâmetro do
do tanque, tá? De maneiras que você vai fazer essas contas aqui, ó, tá? Vai fazer essas contas, tá? Você vai fazer essas contas aqui, ó. E daí vai dar menos 0,764 metros por segundo. Ou seja, varia negativamente, ou seja, está baixando. O que é igual ao anterior, tal? É igual ao anterior. Tá? Ou seja, significa que, independente do volume de controle que você usar, a resposta é a mesma, tá? Só tu vai ter uma análise um pouquinho diferente, tá certo? Mas vai dar a mesma coisa, ok? Esse era o segundo exercício, tá? Vamos ao terceiro agora. Vamos ao terceiro. Muito bem. No terceiro exemplo da aula de hoje, o exemplo 4.3 da página 98 da Fox diz assim: variação de massa específica em tanque de ventilação. Um tanque com volume de 0,05 metro cúbico contém ar a pressão de 800 kPa, que é a pressão absoluta, e uma temperatura de 15 graus Celsius. Em um T igual a zero, o ar começa a escapar do tanque por meio de uma válvula com área de escoamento de A igual a 65 milímetros quadrados. O ar passando pela válvula tem velocidade de 300 metros por segundo e massa específica de 6 kg por metro cúbico. Determine a taxa instantânea de variação da massa específica do ar no tanque em T igual a zero. Então, é dado isso aqui, figura aqui, ó. Tu vê que o ar está aqui, ó, ele está fazendo pressão aqui, ó. Fazendo pressão aqui. E aí, ele vai escapar por aqui, tá? Vai escapar por aqui, pela essa válvula aqui, tá? E por essa válvula aqui, né? Vai passar pela válvula aqui, né? A válvula. Vai passar com uma velocidade de 300 metros por segundo, tá? Muito bem. Então, vamos ver aí o que acontece agora. Tá? Então, aquilo que nós estávamos falando para vocês ali, ó, tá? Então, só para vocês verem aqui, né? Ó, então, tá aqui, né? Ó, só para aumentar aqui, só para vocês, né? Ó, tá aqui, né? Ó, e vai escapar por aqui, tá? Ou seja, tem uma única saída aqui, né? Tá? Vamos ver aqui como é que nós fazemos isso aí. Então, partindo do esquema aqui, né, que nós temos aqui, ó, que a pressão é 800 kPa, o volume é 0,05 metro cúbico, que a temperatura é de 15 graus, que a área 1 é 65 milímetros por quadrado, que a densidade é 6 kg por metro cúbico, né? Nós queremos saber qual é que é a densidade variável aqui, tal. Considerando aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Quais são as condições? As propriedades do tanque são uniformes, mas dependentes do tempo. Então, claro, então, se é dependente do tempo, não é regime permanente. Tá? 2, o escoamento é uniforme na seção 1. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Tá? O que a gente vai fazer agora? Tá? Bom,
Vamos usar agora aqui, de novo, pela equação do balanço integral de massa. Pela equação do balanço integral de massa. Então, a variação com o tempo estendida ao volume de controle da densidade vezes a derivada do volume, mais a integral estendida à superfície de controle da densidade vezes a velocidade, vezes o vetor normal na superfície, vezes dA igual a zero. Como só atravessa o volume em 1, né, eu só tenho a vazão máxima em 1, né? Tá? Só vai atravessar naquele ponto. Tá? Então, vejamos. Vejamos. Ah, ó. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Só atravessa em 1, né? Então, tá? Isso aqui se torna isso aqui. A densidade 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1 igual a zero. E a variação com o tempo, né? A densidade aqui para a integral é constante, mas não para o tempo. Tá? Então, vem para fora aqui, ó. E fica só a integral estendida ao volume de controle da variação do volume. Mais, né, aqui só tem, ó, M1, né, aqui, ó. Então, a densidade em 1, volume, a velocidade 1, vezes a área 1. Tá? Bom, continuando. Então, vou dar uma limpadinha aqui, ó. Então, né, ó, a variação da densidade com o tempo, a integral do volume de controle da diferencial do volume, mais aquele termo que nós temos aqui, que é a vazão máxima em 1, que é a densidade do ar em 1, que é a velocidade 1, que é a área 1. Ok? Bom, o volume, tal, a integral, né? Você tem assim, integral de du é u. Simples assim, né? Tá certo? Então, a integral de d for Hall é for Hall. Ok? Então, fica a derivada da densidade com o tempo vezes for Hall. Como ele não faria com o tempo, eu posso colocar fora da derivada, tal. Posso botar para cá, tal. E é o que nós fazemos aqui, ó. Daí ele está aqui, ó. For Hall vezes a derivada da densidade com o tempo, mais a densidade 1, velocidade 1, área 1 igual a zero. Então, como eu quero a variação da densidade com o tempo, tá? Eu vou isolar esse termo aqui, ó. Vou isolar esse termo aqui, tá? Vou isolar esse termo aqui. Ok? Então, isolando de ρ dt temos. Vamos ver o que dá lá. Na próxima lâmina. Bom, então é o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Vou pegar isso aqui e vou passar para baixo aqui, né? Ok? Daí vai ficar essa expressão aqui. Dρ dt igual a menos a densidade vezes a velocidade 1 vezes a área 1 dividido por for Hall, que é o volume. De maneira que a variação da densidade com o tempo, que é a proposta aqui, vai ser a densidade que é dada aqui, ó, 6 kg por metro cúbico, a velocidade na saída, né, dessa válvula, 300 metros por segundo, a área 1, que é 65 milímetros quadrados, dividido por 0,5 metro cúbico, que é o volume, né? Muito bem. Aí fica aqui, ó, que a densidade, variação da densidade com o tempo,
menos 6 kg por metro cúbico, vezes 300 metros por segundo, vezes 65 vezes 10 na menos 6, né, metro quadrado. Porque é milímetro até, né, ó, se eu tenho aqui, ó, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Então, aqui, ó, 65, aqui, vezes 10 na menos 2, vezes 10 na menos 4, vezes 10 na menos 6. Ok? Então, 65 vezes 10 na menos 6 metro quadrado. Ok? Que é o que está aqui. Ok? Ó. Tá? As unidades totalmente compatíveis, né? Vamos fazer o cálculo aqui, né? Ó, esse metro cúbico aqui, que vai simplificar com esses metros aqui, vai ficar não, é. Ah, tem um metro cúbico aqui, né? Tá? Vai ficar um metro cúbico aqui, né? Ó, tá certo? Quilograma por metro quadrado por segundo, tá? É o que sobrou de unidades ali. Ok? Ó? Então, fazendo esses cálculos aqui, né? Fazendo as simplificações necessárias, você vai chegar nessa expressão aqui, né? Ó, nessa expressão aqui. Que a variação da densidade com o tempo vai dar menos 2,34 kg por metro cúbico por segundo. Tá? E isso é a massa específica, está decrescendo, o escoamento é transiente, tá? Um escoamento transiente. Tá? Então, a massa específica está decrescendo, ou seja, ela é variável com o tempo. Tá? Esse é o resultado que nós buscávamos ali. Tá? Tá? Então, esse é o resultado que era esperado aqui para nós, tá, pessoal? Beleza? Então, eram esses os exercícios que eu tinha para mostrar para vocês hoje, tá, pessoal? Ok? Assim, tudo resolvido é barbada, tá? Ok? Fica fácil, tá? Bom, o que que nós vamos fazer? Eu vou ficar à disposição de vocês, tá? E a prova nós já vamos, a partir da semana que vem, vocês vão poder só fazer a prova agora, tá? Vou apresentar a prova para vocês. Ok? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá? Então, eu estou à disposição de vocês, qualquer questão que vocês queiram que eu responda, tá? Dos exercícios que a gente fez, tá? Como estava tudo ali resolvido, ficou fácil, tá? Se ela tivesse que fazer na louça aí, teria que fazer um por um, explicando direitinho ali, né? Fazendo os cálculos, tá? Mas como os cálculos já estão feitos, tá? Então, a gente apresentou para vocês aí, tá bom? Até a semana que vem, eu disponibilizo a prova e agora só temos avaliações para fazer, tá, pessoal? Estamos no final do semestre. É hora de colher os frutos. E eu também vou aproveitar esse tempo também para terminar de corrigir as provas. Tá bom? Tranquilo? Certo, professor. Tranquilo? Certo. Ficamos assim, então.
Qualquer coisa, estou no WhatsApp, estou no telefone, estou no e-mail, tal. Estou aí à disposição de vocês. Tranquilo? Tá show, professor. Boa noite. Valeu, Alan. Tudo de bom. Abraço. Valeu, então. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, professor. Tchau, colegas. Boa noite. Até mais. Felicidades. Boa Tá, semana. professor, valeu. Valeu, Matheus.